Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia, Dom Manuel Pestana Filho, o nosso querido bispo já falecido, antes de Dom João Wilk, Dom Manuel Pestana veio falar conosco, nós éramos seminaristas, triste, entristecido. O assunto da palestra que ele veio nos dar era a direção espiritual e a necessidade de os seminaristas e também os sacerdotes terem um bom diretor espiritual. Por quê? Porque ele havia acabado de receber uma carta fria, nas palavras dele, de alguém que tinha sido ordenado por ele, um sacerdote ordenado por Dom Manuel Pestana, que se lembrou dele, afinal o Senhor me ordenou, o Senhor foi o meu bispo, e agora o Senhor vai compreender a minha decisão. A decisão desse padre era abandonar o sacerdócio, renegar as promessas que ele fez no dia da sua ordenação e ir para o mundo. Bem, essa decisão, esse direito de decidir, nós não temos. A única decisão que nós temos é aquela que nós tomamos no dia do nosso batismo. Eu renuncio a Satanás, às suas obras, às suas seduções. Eu me dou inteiramente a Jesus Cristo para segui-lo, levando minha cruz todos os dias de minha vida. Esta decisão que nós tomamos no batismo, nós confirmamos na crisma e em cada dia da nossa vida devemos confirmá-la. Renovar a promessa do batismo é fundamental para a nossa vida espiritual. Porém, depois que já decidimos isso, todas as outras decisões nada mais são do que uma confirmação da nossa promessa batismal. Só. E nada mais do que isso. Eu não tenho mais o direito de decidir por mim mesmo, porque eu já renunciei a mim mesmo. Eu já resolvi tomar a minha cruz e seguir Jesus. Quem foi pela primeira vez que recebeu a decisão de... Quem foi que pela primeira vez recebeu a sugestão de decidir? Foi a nossa mãe Eva. Ela estava muito bem no paraíso, podendo comer de todas as árvores do jardim, quando apareceu o demônio, a antiga serpente, dizendo para ela: vós não podeis comer de nenhuma das árvores? Podemos, mas da árvore que está no meio do jardim não podemos comer nem tocar, senão morreremos. Aí a serpente mentiu, dizendo: não, vós não morrereis. Quando comerdes daquele fruto, vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Como se ela dissesse: hoje é Deus quem decide o que é bem e o que é mal para vocês. Ele que dá as leis, vocês cumprem.
Agora, se vocês ouvirem a minha palavra, terão o direito de decidir. Vocês não serão mais proibidos por uma lei vinda do alto. Vocês mesmos serão as suas próprias leis. Vocês dirão o que é certo, dirão o que é errado, sem se submeter ao seu Criador. Assim o demônio seduziu a nossa mãe, prometendo a ela uma liberdade falsa, a liberdade de decidir. Esse foi o triste início da queda da humanidade, que resultou na transmissão do pecado original para todos nós e depois foi remediada pelo Cristo. Como Cristo venceu o pecado original? Pela obediência. Ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto nossos pais quiseram ser autônomos, quiseram ser como deuses para dizer o que é bem e o que é mal, quiseram decidir, Jesus não veio para outra coisa a não ser para fazer a vontade daquele que o enviou. Na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus faz o sermão do pão da vida, ele diz, João capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei. 38, pois desci ao mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade do Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja como Jesus está totalmente voltado para a obediência. Fazer a vontade do Pai. A obediência em Jesus é de tal modo vital que ela constitui o seu alimento. Quando Jesus está ao meio-dia no poço de Jacó, conversando com aquela mulher samaritana, e os discípulos dizem, Rabi, que quer dizer, mestre, come, é hora de comer. Vejamos o que Jesus responde, São João, capítulo 4, versículo 34. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus havia dito antes, tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros, por acaso alguém lhe teria dado algo para comer? Aí Jesus explicitou, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Em Jesus tudo é obediência. Jesus não é aquele independente que vive de tomar decisões com vontade própria, exatamente o contrário. Jesus é o obediente, que se fez obediente até a morte, e morte de cruz. E essa obediência até a morte deu-nos a liberdade. Livre é aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que segue os seus próprios caprichos, aquele que faz o que der na sua cabeça, não é livre, é um desorientado, é um perdido, ele não sabe para onde vai. Se você está na rua, não sabe onde está, não sabe para onde vai, e está perambulando sem direção, você não vai dizer, eu sou livre, eu estou perdido. Quem me dera alguém me dissesse o caminho, e se alguém me dissesse o caminho, eu seguiria para ser livre. Livre é aquele que, conhecendo a vontade de Deus, cumpre-a, porque Deus é que nos dá a liberdade. Já que nós, no batismo, renunciamos ao falso livre-arbítrio oferecido pelo demônio e renunciamos a nós mesmos, uma coisa que nós nunca podemos fazer é tomar decisões pela nossa própria vontade. Nós sempre devemos submeter o nosso parecer, as nossas inclinações à vontade de Deus. E como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Agora vem um truque, um segredo, uma dica.
Deus se manifesta através do superior. Quem é o superior? Superior é alguém que Deus colocou para tomar conta de mim. É alguém que está acima de mim, não por dignidade nem por natureza, mas por função. O superior pode ser o meu pai e a minha mãe, pode ser o meu diretor espiritual, pode ser o padre da minha paróquia, pode ser o reitor do meu seminário, pode ser a madre superiora. Superior é alguém que tem um encargo, e com esse encargo tem também a graça de Estado, para me dar bons conselhos, para dizer o que eu devo fazer. É alguém que, por não ser eu, é outro fora de mim, ele pode enxergar coisas que eu não consigo enxergar. E submeter-me a esta pessoa agrada muito a Deus. Agrada muito a Deus. Agrada muito a Deus. Para vocês terem uma ideia de como nós devemos renunciar à vontade própria para seguir a vontade de Deus, eu vou ler um trecho do diário da irmã Faustina, em que Jesus repreende a ela por ter querido fazer uma mortificação, algo doloroso, né? Por sua própria vontade, sem consultar o seu confessor. Eu vou ler o diário número 364. Vocês devem conhecer, vou mostrar a capa do diário da irmã Faustina, nesta edição aqui, né? Diário da irmã Faustina Kowalska, aquela a quem Jesus apareceu para dar as suas mensagens, né, de misericórdia. Número 364. Em determinado momento, pediram-me orações por certa alma. Resolvi fazer logo uma novena à misericórdia do Senhor, e a essa novena juntei uma mortificação, isto é, usar a correntinha em ambos os pés durante a Santa Missa. A correntinha era uma espécie de bracelete que se usava, né, nos pés para mortificar, com uma tela de arame. Já me exercitei por 3 dias nessa mortificação. Quando fui me confessar e disse ao diretor espiritual que, com permissão presumida, empreendi essa mortificação, pensei que o diretor espiritual não teria nada contra isso. E, no entanto, ouvi o contrário. Isto é, que sem permissão, nada fizesse sozinha. Ó meu Jesus, novamente a arbitrariedade. Mas não desanimo com essas quedas. Sei bem que sou miserável. Por razões de saúde, não recebi a autorização. E admirou-se o diretor espiritual como eu podia, sem sua permissão, exercitar-me em mortificações maiores. Pedi perdão pela minha arbitrariedade, ou antes, por me guiar por permissões presumidas, e pedi que trocasse por outra. O diretor espiritual trocou por uma mortificação interior, isto é, que durante toda a Santa Missa eu devia refletir por que Nosso Senhor recebeu o batismo. Essa meditação não era mortificação para mim, pois pensar sobre Deus é um deleite e não mortificação. Mas havia aí a mortificação da vontade, por estar fazendo não o que é do meu agrado, mas o que me foi mandado. E nisso consiste a mortificação interior. Quando me afastei do confessionário e comecei a cumprir a penitência, ouvi estas palavras: concedi a graça àquela alma pela qual me pediste, mas não pela tua mortificação, que tu mesma escolheste, mas apenas pelo ato de obediência total ao meu representante, dei a graça a essa alma pela qual me pediste e para a qual suplicaste misericórdia. Sabe que quando mortificas em ti a vontade própria, então a minha vontade reina em ti. Nosso grande inimigo é a vontade própria. E como é triste fazer a minha vontade, que Deus me livre disso. O maior castigo que Deus pode dar para mim é deixar-me abandonado à minha vontade. E o maior presente que Ele pode me dar
é fazer a vontade dele em mim. Por isso, quando nós recitamos o Pai Nosso, dizemos sempre: seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita pelos anjos no céu. Ó meu Jesus, tende paciência comigo. Tomarei mais cuidado para o futuro, não confiando em mim, mas na vossa graça e bondade, que é tão grande para mim, miserável. Agora, o retiro. Quando ela fez um retiro. 369 é o número do diário que eu vou ler agora. Quando, antes do retiro de 8 dias, fui falar com meu diretor espiritual e lhe pedi autorização para certas mortificações para o retiro, não recebi autorização para tudo o que pedi, mas apenas para algumas. Recebi autorização para 1 hora de meditação sobre a paixão de nosso Senhor e para uma humilhação. Estava um pouco insatisfeita por não ter obtido autorização para tudo que tinha pedido. Quando voltamos para casa, entrei por um momento na capela e ouvi então uma voz na alma. 1 hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem maior mérito do que 1 ano inteiro de flagelação até o sangue. A reflexão sobre as minhas dolorosas chagas é muito proveitosa para ti e a mim causa grande alegria. Estou admirado, diz Jesus, estou admirado que não renunciaste ainda plenamente à vontade própria. Que puxão de orelha! Mas alegro-me muito, porque essa mudança se dará no retiro. Santa Faustina já estava num convento, já era religiosa, consagrada a Deus, já havia feito votos de pobreza, obediência e castidade. No entanto, sem o saber, estava ainda apegada à sua vontade própria. E Jesus quis que ela se livrasse disso. À noite, terminada a conferência, ouvi estas palavras. Estou lendo o número 372 do Diário da Irmã Faustina. Eu estou contigo. Nesse retiro, confirmar-te-ei na paz e na coragem, para que não te faltem forças para cumprir os meus planos. Por isso, nesse retiro, riscarás por completo a tua vontade própria. E, em compensação, cumprir-se-á em ti toda a minha vontade. Sabe que isso lhe custará muito. Por isso, escreve numa folha em branco estas palavras. A partir de hoje, não existe em mim vontade própria. E risca. E no outro lado, escreve estas palavras. A partir de hoje, cumprirei a vontade divina em toda parte, sempre, em tudo. Não te assustes com nada. O amor te dará forças e facilitará o cumprimento. E, de fato, a irmã Faustina fez isso. Veja como foi que ela fez. Vejamos se dá para vocês verem com facilidade aqui. Aqui está uma página inteira, né? A partir de hoje, não existe em mim vontade própria. Escreveu ela numa página. E ela riscou com um X, está vendo? E aqui embaixo, ela escreveu, né? No momento em que ajoelhei para riscar a vontade própria, como o Senhor mandou, ouvi na alma esta voz. A partir de hoje não tenhas medo do juízo de Deus, porque não será julgada. Não será julgada porque riscaste a vontade própria. Aqui na outra página, ela escreveu: a partir de hoje, cumprirei a vontade divina, em toda parte, sempre, em tudo. E Deus nos fala pelo superior. Se Deus nos falasse apenas por inspirações internas, seria bom para o nosso ego. Eu ouvi de Deus
uma inspiração, foi ele que me falou, eu ficaria orgulhoso de dizer, ele falou para mim, não para os outros. Eu sou um privilegiado. Eu recebo do alto a inspiração e eu cumpro. É verdade que Deus fala em nosso coração, sim. Mas Deus nos põe à prova quando manda que nós nos submetamos a alguém de fora que talvez não tenha recebido aquela inspiração que você recebeu. E aquela pessoa vai testar a sua obediência. Obedecer àquele superior é obedecer ao próprio Deus. Quinta-feira, número 560 do diário. Sentia-me tão impelida para iniciar a obra o quanto antes, de acordo com os desejos do Senhor, quando fui me confessar, sobrepus um ponto de vista meu ao ponto de vista do confessor. O confessor falou alguma coisa e ela discordou, colocando o ponto de vista dela na frente. De início, não tive consciência disso, mas, quando estava rezando a hora santa, vi Nosso Senhor como está nessa imagem. Disse que eu falasse ao confessor e aos superiores de tudo que me diz, e exige de mim, e faze apenas aquilo que obtiver permissão. Esta frase está em negrito. Faze apenas aquilo que obtiver permissão. Jesus deu-me a conhecer o quanto não lhe agrada a alma arbitrária. Reconheci nessa alma a mim mesma. Percebi em mim essa sombra de arbítrio. Joguei-me no pó diante de Sua Majestade e com o coração dilacerado pedi-lhe perdão. Mas Jesus não permitiu que eu permanecesse muito tempo nessa disposição. O seu olhar divino me encheu minha alma de uma alegria tão grande que não tenho palavras para expressá-lo. Então, Jesus, vendo que ela se humilhava, não deixou que ela se consumisse em tristeza. Mas é bonito ver como Jesus se alegra quando a gente não faz a vontade própria, mas faz a vontade de outrem. Sobretudo quando esse outro é um nosso superior. Como são loucos os desobedientes, como são insensatos os adolescentes rebeldes que querem fazer a sua própria vontade. Desobediência é sinal de imaturidade. A obediência é uma virtude que você adquire com os anos. Com os anos você percebe que o mais importante não é fazer a sua vontade, é fazer a vontade de Deus. E toda a razão da sua vida é essa. E que tudo que você fizer aqui que não seja da vontade de Deus é desperdício. É puro desperdício, porque somente Ele, sabe o que é bom para mim. Eu não sei. Eu imagino, eu penso, eu tenho os meus sonhos e fantasias, mas o que é bom é Ele que sabe. Aquilo que me convém ou não me convém é Ele que sabe, e Ele se manifesta através dos seus representantes aqui. Portanto, obedecer ao Papa, como eu me alegro de obedecer ao Papa. E se alguém me fala de defeitos do Papa, coisas assim, não importa, eu faço como Santa Catarina de Sena. Ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, eu lhe obedeceria, eu o respeitaria e eu me humilharia diante dele. Eu devo amar o Papa pelo Cristo que ele representa. Ele é o Cristo na Terra. E não por outras qualidades que ele possa ter ou não ter. Da mesma forma, eu devo amar o meu bispo diocesano e todos aqueles que foram colocados para cuidar de mim. Como é bom poder obedecer. Se eu não tivesse a quem obedecer, eu pediria a Deus que me desse. Dá-me, Senhor, um superior. Essa deve ser a grande angústia de ser Papa. A quem o Papa vai obedecer? Quem está aqui na terra acima dele? O Papa deve ficar de fato angustiado, perguntando a Deus, tentando aconselhar-se, mas ele vai aconselhar-se com súditos, não com alguém acima dele.
Nós temos a alegria de ter sempre alguém acima de nós. Isso nos traz paz. A obediência traz paz. Jesus obedece os mandamentos do Pai. Assim ele permanece no amor do Pai. Ele manda que nós obedecemos aos seus mandamentos para permanecermos no seu amor. Estou lendo de memória João 15, 10 e agora eu vou para o 11. Eu vos tenho dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Amor, obediência, alegria. Jesus é alegre porque obedece ao Pai e ama o Pai. Nós teremos alegria perfeita se obedecermos a Jesus por amor, permanecendo no amor. Porém, direito de decidir lembra logo uma associação pseudo-católica, Católicas pelo Direito de Decidir, que propõe nada mesmo do que o direito de violar o 5º mandamento. O 5º mandamento diz: não matarás. Mas elas dizem: não, eu quero ter o direito de decidir se eu cumpro ou não cumpro o 5º mandamento. Eu não quero que Deus me diga o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Eu quero decidir. Deus diz que o aborto é mal, mas eu acho que é bom. De vez em quando, eu quero decidir. Eu quero ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Essa história antiga não tem nada de novo. É a mesma antiga serpente que não tem nada de nova, fazendo uma tentação repetida tantas vezes para que os homens e as mulheres do nosso tempo sejam como deuses. Uma falsa liberdade, uma falsa autonomia. Quando você tiver alguma decisão a tomar, não decida. Como assim, padre? Vou explicar. Quando você tiver alguma decisão a tomar, a sua decisão seja uma só. Submeter-se a um superior e obedecer a ele. Não sabe o que fazer? Está com o coração dilacerado? Está com medo de fazer uma coisa? Está inclinado a fazer outra, mas não tem certeza? Não sabe o que fazer? Chama o seu diretor espiritual. Chama o seu superior mais próximo. E o que ele decidir, obedece. Mas, padre, o diretor espiritual é infalível? Não. Mas eu não falho quando obedeço a ele. Mesmo quando o diretor espiritual der uma ordem que não seria a melhor, eu nunca vou errar ao obedecer aquela ordem menos boa, a menos que aquela ordem seja pecaminosa. A própria devoção à misericórdia divina, nos moldes da irmã Faustina, por um certo número de anos, ficou proibida. Proibida, porque a igreja, prudentemente, queria verificar como era essa devoção. E foi o Papa São João Paulo II, quando ainda era cardeal de Cracóvia, que lutou para remover essa proibição. Depois que ele foi ordenado Papa, ele não só promoveu essa devoção, como até canonizou a irmã Faustina e instituiu a festa da Divina Misericórdia, que Jesus tanto havia pedido a ela que celebrasse. Porém, e naquele tempo em que essa devoção ficava na penumbra, o que os católicos deveriam fazer? Obedecer. Essa obediência põe a gente à prova e nos dá méritos. Assim como Abraão obedeceu em direção ao Monte Moriá, a obediência de Jesus carregando a cruz, mesmo depois de ter dito: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. Essa obediência esmaga o demônio, porque o demônio é orgulhoso, porque ele quis fazer a sua vontade. Ele conheceu a Deus, que é bom, mas ele diz: não, eu quero que o bem seja eu mesmo, não Deus. Então ele é mentiroso, pai da mentira. E como ele não pode ter a vida que está em Deus, ele quer nos matar para que nós também tenhamos a morte. Ele é homicida desde o princípio.
Mentir é o meio e matar é o fim. Assim faz o demônio, assim ele nos tenta, ele é o tentador. Está sempre tentando mentir para que nós morramos. Assim ele fez com nossos pais, assim ele tenta fazer conosco. Vou contar uma história pessoal, um exemplo a não ser seguido. Quando eu terminei o ensino médio, eu já sabia perfeitamente que a minha vocação era sacerdotal e não tinha nada mais a fazer a não ser entrar para o seminário. Eu poderia até dizer não a Deus, mas não poderia dizer que eu não sabia que a minha vocação era essa. Claríssimo para mim. A questão é que naquela época, a época do auge da teologia da libertação, eu não sabia para onde ir. E agora? Sem saber para onde ir, eu me matriculei na faculdade. Terminei o ensino médio. Vamos estudar faculdade. Qual faculdade? Eu gostava muito de matemática, mas acabei fazendo engenharia. Aí, eu ia entrar num seminário que eu conheci, fui visitar nas férias de julho, mas terminou o ano, aquele seminário fechou. E agora? Onde é que eu entro? Aí eu me matriculei no segundo ano de engenharia. E neste segundo ano eu comecei a fazer encontros vocacionais com a arquidiocese onde eu estava, a arquidiocese do Rio de Janeiro. E terminando esses encontros, eu tinha que tomar uma decisão. Esse é o problema, tomar uma decisão. A decisão seria ou eu deixar a faculdade inacabada e entrar direto no seminário, ou então terminar a faculdade primeiro para só depois entrar no seminário. E o que foi que eu aqui fiz? Eu fiz o que vocês não devem fazer. Eu tomei uma decisão por mim mesmo, pelas minhas inclinações e pela minha vontade, o que é horrível. Não vou nem dizer que a minha decisão foi boa, mas digo que eu fiz mal ao decidir. Eu deveria simplesmente ter procurado alguém superior a mim, procurado os padres que estavam me acompanhando, procurado o diretor da faculdade do seminário e perguntar: o que o senhor acha? É melhor eu entrar no seminário agora ou é melhor terminar minha faculdade? Deveria me aconselhar com pessoas que Deus colocou para cuidar de mim espiritualmente e pedir a eles o que eu devo fazer. E se eles dissessem... Perdão. E se eles dissessem, termina a faculdade, ou dissessem, entra para o seminário, eu obedeceria sem nenhum problema de consciência. Mas eu não fiz. O que foi que eu fiz? Decidi. Que coisa horrível, hein? Tomei decisão. Que mau exemplo que eu dei para vocês. Não me sigam. Lembro-me até hoje quando eu estava telefonando, dando a minha resposta ao Dom Estevão Bittencourt, que era o diretor da Faculdade Católica de Filosofia, João Paulo II. Era a faculdade do seminário da Arquidiocese, naquela época, né? E eu falei para ele: olha, Dom Estevão, eu fiquei pensando e decidi, olha que palavra horrível, eu decidi, que palavra horrível, nunca façam isso. Eu decidi que eu vou terminar a faculdade e só depois vou para o seminário. Aí Dom Estevão, o que ele poderia dizer diante daquela decisão? Nada, né? Ele disse: está bem, você é livre. Péssima liberdade. Eu não quero essa liberdade. Está bem, você é livre. Não. Não, você não é livre. Você é escravo da sua vontade, porque você não quis submeter-se ao parecer de um superior. Você quis decidir aquilo que lhe parecia bem. E que chance de errar você tem quando você faz isso? Terminada a faculdade, eu entrei no seminário. Mas eu gastei um tempo bom para isso. Será que foi bom esse tempo que eu fiquei estudando engenharia? Não vou agora revolver o passado, mas estou contando essa história para que vocês tomem muito cuidado
com esses desejos secretos da alma. Não pensem assim, olha, eu já rezei muito, eu refleti, eu meditei e agora eu tomei a decisão. Peraí, rezei, refleti, meditei, isso eu gostei. Essa última parte eu não gostei. Tomei uma decisão. Não. Rezei, refleti, meditei, falta uma coisinha. Eu consultei o meu superior. Eu me aconselhei com o meu diretor espiritual. E a decisão que ele tomou e que eu agora vou cumprir é esta. Esta é uma decisão livre. Oh, que coisa boa. Decisão daquele que confirmou os votos do seu batismo. Decisão daquele que não tem medo de errar, porque sabe que agora está cumprindo a vontade de Deus, que está fazendo aquilo que mais agrada a Ele, que é a obediência. Obedecer a Ele, fazendo coisas menores, vale mais do que mortificar-se com grandes coisas por vontade própria. Jesus já falou isso para a irmã Faustina. Agora eu dou dirijo uma palavra a você que está pensando em se tornar uma voluntária leiga pró-vida. Dom João, que aprovou a nossa comunidade, ele gostaria que nós, por enquanto, não chamássemos aquelas que vão compor essa comunidade feminina de vida de irmãs. A gente chama de irmãs porque não tem outro nome, não é? É irmã, não no sentido de ser uma irmã religiosa, porque não fazem votos de pobreza, obediência e castidade. Fazem apenas propósitos de se manter pobres, continentes e obedientes. Mas não tem nada ainda de formal. É uma coisa, se você quer vir aqui para fazer parte dessa comunidade ad experimentum, experimental, para realizar o trabalho mais importante do mundo, segundo São João Paulo II, que é a defesa da vida e a defesa da família, por favor, não venha aqui por própria decisão. Antes de vir até aqui, consulte a quem? A quem for seu superior. Consulte o seu diretor espiritual, consulte o seu pároco, consulte o seu bispo. Consulte quem Deus colocou para tomar conta da sua alma, quem está bem perto de você. E se você obtiver um parecer favorável deles, venha aqui com facilidade. Se a única dificuldade sua não é o parecer deles que você já tem, mas é um medo, é uma insegurança, só isso, ignore esse medo, vence essa insegurança e vem correndo. Mas seguindo a obediência. Se, porém, eles disserem, olha, não é bom você ir, não. Não é o seu lugar, você não vai se dar bem, o seu trabalho, Deus não quer você lá. Por favor, não venha dizendo, apesar de tudo, padre, eu resolvi ir porque meu Deus estava me chamando, eu senti um fogo dentro de mim que eu precisei desobedecer. Não, você não precisa desobedecer. Eu precisei seguir o que estava sendo falado. Não, segue o seu superior. Segue o seu superior. Quem obedece não erra. Entendeu? Agora você já chegou aqui. Oba! Cheguei à comunidade das leigas consagradas, não, das voluntárias leigas pró-vida. Futuramente, quem sabe, irmãs pró-vida. Ótimo. Aí você tem alguma dificuldade, alguma tribulação, o que é comum. Todo mundo que se entrega a Deus deve se preparar para a prova. Aí naquela tribulação você começa a ter a tentação de voltar. Onde eu estava era melhor. Aqui está muito ruim. Aqui tem uns problemas que eu não estou conseguindo administrar. Por favor, não diga, padre, eu resolvi tomar uma decisão. Eu vou embora. Essa decisão é um culto que você está prestando à sua vontade própria. Não faça isso. Faça depois de consultar o seu diretor espiritual. Faça depois de perguntar àqueles que Deus colocou como guardiões da sua alma. O que ele quer? Ele acha, ele é do mesmo parecer que você tem que voltar para casa, que aqui não é o seu lugar, que Deus não quer você aqui? Se for, vai com Deus, vai tranquila. Mas não vá sem obedecer. Não vá sem prestar culto à obediência que tanto agrada a Deus.
não vá sem destruir a vontade própria, que é a nossa grande inimiga e que impede que Deus haja em nós. Ou seja, quer para ingressar numa comunidade, quer para sair dela, consulte e obedeça o superior. Eu me lembro uma cena que me chocou muito. Eu era diácono, trabalhava em determinada paróquia, esperando a vez de eu me ordenar sacerdote. Vamos beber esta água para ver se fica melhor o meu aparelho respiratório. Que delícia esta água. Quando recebi uma visita, eram 3 homens, 3 senhores, né? Eu era um jovem, esperando, ansioso, a minha ordenação sacerdotal. Eles entraram na casa paroquial, de onde eu estava trabalhando como diácono, e perguntaram onde estava o padre. O padre não está aqui. Eu sou diácono, estou ajudando a ele. Mas eu fiquei estranho, porque quem são esses 3 homens? O que eles estão fazendo aqui? Aí eles começaram a falar de alguns assuntos, né, sobre as seitas, sobre... Depois eles se deram a conhecer. Nós somos ex-padres. Nós somos ex-padres. Viemos aqui para quê? Para encontrar algum assunto para conversar. Porque eles perceberam, eles não têm mais sentido na vida. Eles traíram a sua vocação. Eu estava para ser ordenado. Ansioso por aquele dia. E havia 3 que haviam deixado a ordem. Meu Jesus! E eu pensei, será que eu não vou fazer isso também? Se não me faltar a graça de Deus, sim. Se eu deixar de vigiar e orar, sim. Mas que Deus me livre. Que Deus me livre de um dia dizer ao meu bispo, eu tomei uma decisão de deixar o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Que coisa horrível. Podemos fazer porque somos fracos. Fracos somos todos, mas ninguém tu deves considerar mais fraco do que tu. Mas devemos ter um cuidado muito grande. Todo aquele que toma uma decisão como essas, toma contra o parecer do diretor espiritual, evidente, do bispo. Todo mundo está contra. Mas ele decidiu. Tomei a decisão. Que coisa horrorosa. Você, marido, você, esposa, já fizeram o compromisso matrimonial solenemente diante do altar? Trocaram as alianças? Prometeram fidelidade para sempre, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? De repente aparece alguém dizendo, padre, eu decidi que vou me separar. Que negócio é esse que eu decidi? Você não tem decisão, não. Sua decisão foi ficar com ela para sempre. E acabou. Ah, mas agora eu... Não, esse eu decidi não é de Deus, é do diabo. O que você tem que fazer é buscar de Deus, de Nossa Senhora Maria Santíssima, de São José, do seu anjo da guarda, as forças, os meios sobrenaturais necessários para manter essa decisão. Decidir de outro modo é ser do maligno. O nosso sim deve ser sim. O nosso não deve ser não. O que vai além disso procede no maligno. O padre não tem que decidir se ele vai permanecer padre. Ele já decidiu para sempre. A cada ano o padre renova as promessas sacerdotais na Quinta-feira Santa, na missa do Crisma, junto do bispo. Mas o padre não tem o direito de dizer, agora eu não vou mais ser padre. Ele é padre para sempre. O marido não tem direito de dizer, agora eu não sou mais marido, agora eu sou solteiro, porque isso é mentira. Isso é falsidade. Se você chama isso de liberdade, é liberdade falsa, porque é escravidão à sua própria vontade, é quebra de compromisso. O cristão que já renunciou a si mesmo no batismo, ele não tem muitas coisas a decidir, não. Ele só tem que se submeter e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Não é assim que Samuel dizia, instruído pelo sacerdote Eli, quando ouvia aquelas vozes à noite?
Ou quando Saulo foi interpelado por Jesus na estrada de Damasco, Senhor, o que queres que eu faça? E o que é que ele tinha que fazer? Jesus falou, vai procurar Ananias, lá na cidade. Aí ele vai te dizer o que você tem que fazer. Deus procura homens, procura pessoas de carne e osso para dizer o que a gente deve fazer. E será que um anjo do céu não basta? Muito cuidado para esse anjo do céu não ser Satanás em forma de luz. Muito cuidado. Por isso São Paulo dizia na carta aos Gálatas, ainda que um anjo do céu ou nós mesmos vos ensinássemos um evangelho diferente deste, que seja anátema. Cuidado com as suas inspirações e as suas locuções internas. Isso é especialmente perigoso para as pessoas que dão muito valor a isso. Elas vivem assim da sua própria sensibilidade. E elas confundem, porque é fácil confundir o que Deus está inspirando e o que a sua vontade está querendo, o que a sua vontade própria está impondo. Confundem as consolações de Deus com os seus apetites próprios. E essa confusão não é boa. E só há um meio de você discernir isso, é a obediência. Veja que coisa linda. A obra dos santos anjos, eu sempre vou fazer o retiro do sacerdotal, o retiro para sacerdote desta obra. Já me consagrei ao meu anjo da guarda. E convido vocês, leigos ou padres, que façam também esta consagração. A obra dos santos anjos, ela sofreu uma prova da Santa Sé logo depois que eu fui ordenado. Nossa, a prova é que a consagração a todos os anjos foi proibida, nos termos ensinados pela mãe Gabriele. E agora? O que sobraria daquela obra sem a consagração a todos os anjos, né? Foram proibidos também a leitura, a difusão dos escritos dela, porque precisavam ser examinados, tal. Foi uma coisa assim bem, digamos, forte. E o que foi que os côregos regulares da Santa Cruz e as irmãs fizeram? Obedeceram. Longe de querer criticar o Papa ou criticar a Congregação para a Doutrina da Fé, eles obedeceram. E essa obediência, gente, vale ouro. Porque eles obedeceram, esse interdito foi tirado. E agora a obra dos santos anjos goza de um favor muito grande da Santa Sé e de Deus também. Eu não acredito em heróis desobedientes. O verdadeiro herói é aquele que vence a sua vontade própria e obedece. E vencer a si mesmo, renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus, eis o heroísmo. E é de heróis como estes que Deus está à procura, e eu também. E se você quer ser uma heroína na luta em defesa da vida, é verdade, vai ter que lutar contra os faltores da cultura da morte, vai ter 1000 inimigos, mas o primeiro a ser destruído é a sua vontade própria. Destruído de modo que ele não tenha mais vez, que só Jesus possa reinar. Como São Paulo, chegando a um grande grau de santidade, dizia, eu vivo, mas eu não sou eu. É Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Esta deve ser a nossa perfeição. Seremos perfeitos quando Cristo viver em nós. E assim, se Ele viver em nós, tudo que nós pedimos, recebemos. Porque é Cristo que está em nós pedindo ao Pai. Ele é a videira e nós os ramos. A mesma vida que Ele recebeu do Pai, Ele oferece a nós. A mesma seiva vital que passa na videira, passa nos ramos, onde eu estou bem ligado pela comunhão dos santos, pelo estado de graça. Ótimo. Portanto,
Agradeçamos a Deus por termos alguém para obedecer. Agradeçamos muito, se você é jovem, agradeça a Deus por ter o seu pai e sua mãe, que você deve obedecer, porque eles representam Deus na sua casa. Se você tem um diretor espiritual, agradeça a Deus e obedeça a Ele. Se você não tem, peça a Deus que te dê, porque Ele é um dom precioso. Eu, padre, agradeço a Deus por ter o meu bispo, a quem eu devo obedecer. E eu sempre fiquei muito, muito abençoado quando obedeci. Você pode obedecer chorando, mas essas lágrimas têm um grande valor diante de Deus. São lágrimas de alguém que está sufocando a sua vontade para fazer a vontade dele. São lágrimas semelhantes àquelas que Jesus derramou, mas são lágrimas que valem muito perante o céu. Bem, por favor, não sejam como as abortistas que diziam: eu quero ter o direito de decidir. Não sejam como aqueles que querem colocar a sua vontade num trono, em vez de colocar Cristo Rei no trono do seu coração. Não sejam como aqueles que, imitando Satanás, querem aderir à mentira de dizer: eu sou meu próprio Deus, eu decido o que eu quero. E o pior, colocando o nome de Deus na sua vontade própria. Eu descobri qual é a vontade de Deus. Você não descobriu, não. Você fabricou um Deus, um ídolo no seu coração para adorar. Esse ídolo é a sua vontade e ninguém pode ir contra ela. Você é um idólatra porque não se livrou da vontade própria. Vamos então, no início deste ano litúrgico, estamos no Advento, né? Em preparação para o Natal do Senhor, oferecer ao menino Jesus o maior presente que podemos fazer: a renúncia a nós mesmos e o cumprimento da vontade do Pai. Foi para isso que ele veio a este mundo. E nós estamos neste mundo para isso também. Para terminar e não perder o costume, vamos pedir aquilo que nós sempre pedimos. O que a gente vai pedir? Fraldas de bebês, fraldas, gêneros alimentícios, material de limpeza e de higiene. Também papel, tamanho A4, para impressão do nosso jornalzinho Aborto, Faça Alguma Coisa pela Vida. Tudo isso são coisas que nós gastamos com muita facilidade. Mas se nós recebermos em doação, isso representa para nós uma economia em dinheiro. Tá bom? Então, vamos encerrar dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís de Maria Grande de Montfort, Santa Genevieve Tamora, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, protege-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.